Vamos lá, então, nossa segunda aulinha da semana, sem enrolação. A terceira lei de Newton, ou a lei da ação e reação, que todo mundo já deve ter ouvido falar, com certeza. Antes dos exemplos, nós já vamos partir para as definições aqui, ó. Quando um objeto A exerce uma força sobre um objeto B, este também exerce sobre A uma força de mesmo módulo, ou seja, o mesmo número, mesma direção e de sentido contrário. Observe que a força é uma interação entre dois corpos, tá? Força sempre existe aos pares. Então você vai ter uma força de um corpo agindo sobre o outro, que a gente vai chamar de ação, e a outra de reação. Não existe uma ordem, tá? Você pode escolher quem é ação e quem é reação. No nosso cotidiano, a gente escolhe a ação geralmente para um ser que é capaz de tem vontade de exercer a força, tá? Mas isso não faz diferença. Nos exemplos a gente vai entender isso melhor. As forças não se equilibram mutuamente, já que estão agindo em corpos diferentes. Então, ó, na aula anterior a gente viu o equilíbrio dos corpos. Nós vimos mais de uma força agindo sobre um corpo e calculamos as resultantes dela. E dizíamos que um corpo está em equilíbrio quando está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E o que significa um corpo estar em equilíbrio? Significa que a resultante das forças sobre ele é zero, ou seja, a resultante é nula. Nesse caso aqui, nós temos que o par de ação e reação, enquanto a ação age no corpo B, a reação age no corpo A. Beleza? Então, exemplos aqui, ó. A força da hélice atua sobre a água, a força da hélice atua sobre a água e empurra a água para trás. A água reage e empurra o barco para frente. E isso que faz com que o barco ande para frente, beleza? Ação e reação. A hélice atua na água, a água atua na hélice e empurra o barco para frente. Outro exemplo, a força dos gases. O ônibus empurra o gás para trás, o gás reage e empurra o ônibus espacial para frente, tá? Mesma coisa aqui. Imagina que você estivesse numa superfície escorregadia, sei lá, um chão com uma camada grande de óleo, e você tentasse empurrar uma mesa, ia acontecer que os dois iam se movimentar, tá? A mesa iria para frente e você iria para trás. Tá? Nós dizemos que a sua ação atua na mesa e a mesa atua você. Observa aqui, ó, direção horizontal é a mesma, o módulo é o mesmo tamanho dos vetores, e os sentidos são opostos. Enquanto a mesa atua na pessoa empurrando para a esquerda, a pessoa atua na mesa empurrando para a direita. O mesmo acontece quando nós caminhamos. O que nos permite caminhar é o atrito que tem entre a sola do pé e o piso, tá? A gente empurra o chão para trás, é uma ação. Em reação, o chão empurra o nosso pé para frente e a gente transforma isso numa caminhada, beleza? Aqui outro exemplo, a pessoa rema, o remo atua na água, empurrando a água para trás, a água reage no remo, empurrando o remo para frente. Aqui nós temos mais um exemplo, que a Terra, tá? A força gravitacional da Terra atrai os corpos para o seu centro. Nós chamamos isso de peso. A força com que a Terra atrai um corpo é chamada de peso. Os corpos atraem a Terra de volta, galera, tá? Olha só, a Terra puxa um corpo com a força P e esse corpo puxa a Terra com a força menos P. Ou seja, mesma direção, nesse caso aqui vertical. Mesmo módulo, se esse aqui vale 50 kg força, esse também vale 50 kg força. Só que sentidos opostos. Enquanto esse puxa para cima, esse puxa para baixo. Uma cena chocante aí, ó. Interação, a força causa deformações, puxões, beleza? Uma força é um puxão, um empurrão, e a gente pode ver aqui que pode causar deformações, né? Tanto na cara
no rosto do atleta quanto na bola. Então tá aí, ó, nesta imagem literalmente chocante, as forças trocadas entre o rosto do jogador e a bola são do tipo ação-reação. Por isso essas forças têm a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, estando aplicadas em corpos diferentes. As deformações visíveis tanto no rosto do jogador quanto na bola deixam evidente, durante um breve intervalo de tempo que ocorre o contato, as duas partes, o rosto e a bola, ficam sob a ação de forças, né? Fica bem claro isso aí na foto. Observe aí, ó, se um objeto comprime uma mesa, a mesa reage sobre o objeto com uma força igual e contrária. Aqui é uma força importante, tá, galera? A força normal, denominada por N aqui, ó. Então aqui tem um bloco em cima de uma mesa. Nós vemos que tem duas forças agindo sobre o bloco. Uma é a força peso, que é a terra puxando o bloco para baixo. Mas tem uma mesa no meio do caminho, tá? Então, o bloco exerce sobre a mesa uma força N' e a mesa reage no bloco causando uma força N. Então, observa que o bloco está em repouso justamente porque tem o equilíbrio de forças atuando sobre ele. A força normal, tá, para cima e a força peso para baixo. O nome dessa força é normal, galera, porque vem da geometria, tá? Na geometria, quando nós temos uma ação perpendicular, nós chamamos isso de normal, beleza? Normal ao plano. Então veja bem, ó, a força normal é uma força orientada perpendicularmente. Perpendicularmente é o quê? A superfície, ó, tá aqui a superfície e a força normal. Aqui, se você desenhar um ângulo entre elas, você vai ver que é um ângulo de 90 graus, beleza? Um bloco de peso P, tá aqui, apoiado sobre a superfície horizontal, exerce nela uma compressão N', tá aqui. O bloco empurra a mesa com uma compressão N', perpendicular à superfície, por isso que a gente chama ela de normal, tá? A superfície reage sobre o bloco, então a mesa empurra o bloco de volta, exercendo nele uma reação normal N. Evidentemente que N e N' têm mesmo modo, mesma direção e sentidos contrários, beleza? Continuando, um menino chuta uma bola exercendo nela uma força de 5 kg. Quanto vale a força que a bola aplica sobre o garoto? Como você justifica a sua resposta? Então, olha só. Ele chuta a bola com a força de 5 kg. A força é uma ação. A bola reage exercendo a mesma força no pé do garoto, só que mesma direção e sentidos opostos, beleza? Então, quanto vale essa força? 5 kg. Como que você justifica? Pelo princípio da ação e reação, ou pela terceira lei de Newton, que diz que quando um corpo A, o pé, exerce uma força no corpo B, a bola, o corpo B, bola, reage sobre o corpo A, pé, exercendo nele uma força com o mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. Essa é a justificativa. Um carro pequeno colide com a traseira de um caminhão carregado. Nessa interação, a força que o carro exerce no caminhão é maior, menor do que a força que o caminhão exerce sobre o carro ou é igual? É igual. A força que o carro exerce no caminhão é a mesma que o caminhão exerce no carro. Vem o carro, colide na traseira. Ação. Qual que é a reação? É a força do caminhão atuar no carro. E o que acontece com o carro? Ele amassa, o caminhão também amassa. Por que o carro normalmente sofre mais danos? Em geral, nesse tipo de colisão, a, a estrutura do caminhão é fabricada num tipo de material mais resistente do que a lataria do carro, tá? Por isso que ele deforma menos, mas a força é a mesma. Tô gravando a aula e você tá falando. Observe a figura 4.25 e responda: qual o objeto que está exercendo a força
P sobre o bloco, qual o objeto que está exercendo a força N' sobre a mesa, qual o objeto que está exercendo a força N sobre o bloco, qual a força, isso aqui nós já vimos, mas vamos lá. Então, ó, qual o objeto que está exercendo a força P sobre o bloco? A terra puxa o bloco para o centro dela, força peso, beleza? Qual objeto está exercendo a força N' sobre a mesa? A força N' sobre a mesa é o bloco. O bloco está comprimindo a mesa. Qual objeto que está exercendo a força N sobre o bloco? Isso aqui é a reação normal da mesa, tá? A mesa que está exercendo essa força no bloco. A força normal, N, é a reação da força P. Isto é, NP constitui um par de ação e reação? Não, não, não. Olha, a força N é ação ou reação, tanto faz, tá? Da força N'. Cadê a reação da força peso? A reação da força peso está agindo lá na Terra. A Terra puxa o bloco puxa a Terra. Aí você pergunta, o peso da mesa? O peso da mesa está aqui também, galera. Só não está desenhado, tá? A mesa está apoiada no chão. Então, a Terra puxa a mesa para o centro dela, mas por que a mesa não vai? Porque tem a força normal de reação nos 4 pés da mesa aqui também, tá? Mas isso é um outro papo. Não está no problema. A força normal é reação da... Não, já respondemos essa. NN' constitui um par de ação e reação? Sim. NN' é um par de ação e reação. O bloco exerce uma força, ação na mesa. A mesa reage. Perdão. O bloco exerce uma ação na mesa, N', e a mesa reage empurrando o bloco para cima com a força N. É um fato conhecido que a Terra exerce uma força de atração sobre a Lua. Pela terceira lei de Newton, podemos concluir que a Lua também atrai a Terra. A figura desse exercício foi encontrada em um certo livro de física, mostrando essas forças de interação entre Terra e Lua. Há um erro grave nesse desenho. Diga qual é o erro. Dando uma olhadinha aí, você é capaz de dizer o que está de errado nisso aí? Então, deu uma pausa, pesquisou, então vamos lá. Observe que está aqui representado a força da Lua puxando a Terra e a força da Terra puxando a Lua. A terceira lei diz que a ação e reação têm mesma direção, tá certo? Sentidos opostos, tá certo? Mas tem o mesmo módulo. Ou seja, a Lua puxa a Terra com a mesma força que a Terra puxa a Lua. E nós estamos vendo aqui, ó, um vetorzinho bem menor do que esse aqui. Não dá para deixar passar batido. Uma coisa é você fazer um desenho parecido aqui e ficar errado mais ou menos, você não medir com a régua, mas aqui está ridículo, né? Então observa que ele colocou o módulo da força que a Terra puxa a Lua muito maior do que o módulo da força que a Lua puxa a Terra. Então o erro é esse, tá? Ou seja, o módulo está diferente. 20. Usando a terceira lei de Newton, procure explicar como um avião se movimenta impulsionando a sua hélice. Nós já vimos que é a mesma situação do remo empurrando a água. A hélice do avião empurra o ar para trás e o ar empurra o avião para frente. Tá? E a necessidade de atmosfera para que esse avião possa ser acelerado, sim. A hélice, se ela estiver no local, no espaço, por exemplo, ela vai ficar girando, 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 e o que tiver nela lá não vai se movimentar. Porque ele precisa de uma reação para ser empurrado para frente, beleza? Com base na terceira lei de Newton, procure explicar como um avião a jato se movimenta. Nós já vimos isso lá, mesmo princípio do foguete. O jato expelido pelo avião, o avião empurra o jato de ar para trás e o jato empurra o avião para frente. Para que esse avião seja acelerado, há necessidade de atmosfera? Não. O que há de necessidade? A necessidade que tenha combustível lá dentro para virar gás. Uma pessoa encontra na superfície de um lago congelado de atrito desprezível, ou seja, considere que o atrito é zero. Ele pode caminhar até a margem do lago? Não. Sem atrito, ele vai ficar passeando o pé no mesmo lugar. Na verdade, ele não ficaria em pé, né?
estaria deitado porque não ia conseguir se equilibrar, mas enfim, estaria lá, paradinho, não ia sair do lugar. Essa pessoa arremessa horizontalmente um objeto, o seu sapato, por exemplo. Explique por que isso lhe permitirá atingir a margem do lago. Comente sua resposta. Então, olha só. Ele está num lugar sem atrito, o atrito é desprezível. Ele não consegue andar porque quando ele tenta empurrar o chão, não tem atrito, para ele simplesmente escorrega. Tá? Então seria como se estivesse no espaço. Você está no espaço, você não anda, você não tem o que empurrar para ir para frente. Mas se ele arremessar o sapato horizontalmente, o que vai acontecer? Ele atua, ele age, tem uma força atuando no sapato, empurra o sapato para frente, o sapato empurra a pessoa de volta para trás. Seria a mesma situação do avião a jato, tá? O gás agora é o sapato e a pessoa é o avião. Quando o sapato é empurrado para uma direção, ele age na pessoa com a força na mesma direção, ou seja, horizontal, e sentido contrário, e a pessoa ia escorregar até atingir a margem do lago. É isso. Amanhã eu gravo a terceira aula, que é aplicação do que a gente aprendeu até agora. Eu vou resolver um exercício mais longo e muito importante, tá? E na aula de amanhã eu vou dizer qual é o dever de casa. Valeu, um abraço, até mais.